dia. Bom dia. Como eu me apresentei, eu sou a Poliana, eu sou técnica lá da Coordenação de Promoção de Equidade em Saúde. Vou reforçar essa fala, reforçar um pouco o que a Giane falou. Nas suas unidades, vocês atendem pessoas travestis e transexuais? Isso é uma pergunta. Chegam pessoas? Como é que tem sido? Tem alguma coisa que fala de nome social lá? Alguns têm ou não? Tem. As pessoas chegam lá com o cartão do SUS, com o nome social, por exemplo? A gente sabe, a maioria não. Então, o que a gente está querendo fazer todo esse processo é chamar alguém pelo nome que se identifica. É isso que a gente está pedindo, na verdade. É uma preparação dos profissionais de saúde para entender esse nome. Porque eu sei que nós, né, todos os profissionais de saúde, viemos com o senso comum de que todo mundo tem. Né? Então, esse senso comum nos informa algumas coisas que não são necessariamente corretas. Né? A gente vem com todos os nossos estereótipos, que são comuns do senso comum. Né? Então, o que eu preciso entender? Eu posso não entender completamente o que significa todas essas letras. O LGBT, né? A diferença, é interessante que eu entenda, a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual é na medida que se interfere, né, ali no meu trabalho. Mas o que a gente quer principalmente é que a pessoa entenda uma coisa que é básica, que é relacionada à ética de trabalho e ao respeito, que é, eu posso perguntar, as pessoas às vezes se sentem constrangidas, não, as pessoas, você pode perguntar à pessoa como você quer que eu chame. É a utilização dessa pergunta, tanto para os nossos formulários e garantir que isso seja, em todo o processo, né, desde o atendimento até a tramitação da pessoa lá dentro, todos esses profissionais possam chamar aquela pessoa pelo nome social e que nossos instrumentos tenham os campos para isso. Né? Tem alguns, que é o que eu vou falar agora, já institucionalizados, que é os que a gente já tem, e eu vou dizer um pouquinho, né, desses acessos. E se não tem, como é que na minha unidade eu posso adequar para o atendimento e para o uso desse nome social? Então, na verdade, fundamentalmente é isso. Por quê? Porque o nome é, digamos, a questão sintomática de como vai ser o atendimento dessa pessoa no resto do processo. Porque se uma pessoa chega lá, né, ela fala que tem um nome social e ela é chamada pelo nome contrário a isso, daí ela já entende, então, não vou ter atendimento, não vou voltar mais aqui, né? Uma dos slides fala de uma fala isso. A pessoa fala, nossa, quando eu penso em ir na unidade e que eu penso que já não vão respeitar o meu nome, que eu penso que eu tenho que ir lá explicar o que é o nome social, que eu tenho que dizer, e que ainda assim não vai ser chamado, eu não tenho vontade de não ir. E o que eu falo sempre? Essa população chega até o serviço de saúde. A gente pode cuidar para que ela chegue nesse atendimento todo preparatório, ou ela vai chegar na urgência. Ela vai chegar no caso extremo de saúde. E, por conta da nossa sociedade, da violência que as pessoas são, elas também chegam. Então, a gente tem que pensar como essas pessoas estão chegando lá nas urgências. Nós que temos urgências, a gente sabe que, principalmente no caso das travestis, é uma porta em que elas chegam, porque elas sofrem na nossa sociedade muitas violências. E como é que está sendo esse atendimento lá? Os relatos que a gente tem, como a Esther já falou, é de não atendimento, é de recusa de atendimento, que é uma coisa que não pode acontecer. Ou, quando esse atendimento acontece, ele é feito de maneiras muito complicadas. Então, a gente também tem casos de a pessoa sofrendo violência ao longo do processo, no atendimento demorado e coisas muito piores. Aqui não, a gente tem falas, né, não necessariamente relacionadas a mulheres, mas de atendimentos muito piores, né, de violências sofridas dentro das unidades de saúde. Então, é sobre isso que a gente está falando um pouquinho. Pode passar? Então, acho que isso, inicialmente, é isso que eu estava falando sobre a discriminação e o preconceito no acesso, que é exatamente isso. A questão do tratamento do nome é o diferencial fundamental para essas pessoas acessarem ou não o serviço de saúde. Né? E lá dentro dos princípios do SUS está a equidade. Então, a equidade diz que todas as pessoas têm esse acesso, e quando são necessários o acesso diferenciado, também. Então, nesse caso, a gente está trazendo a questão do nome social e, com isso, todo o atendimento daquela pessoa. Eu, quanto profissional de saúde, posso não entender todas as minúcias das identidades de gêneros, das orientações sexuais, mas eu entendo, eu escuto, eu consigo escutar o que aquela pessoa está me dizendo quando ao nome e ao quanto ao que ela necessita. Pode passar. E aí, a gente vai falar especificamente, né, do nome social aqui. O que é o nome social, quando a gente está repetindo isso à exaustão?
é aquele nome pelo qual as travestis, as mulheres transexuais e também outras, como identidades como a Esther trouxe, homens trans, preferem ser chamadas cotidianamente, refletindo sua identidade de gênero em contraposição aos nomes de registro civil determinados no nascimento, com os quais não se identifica. Então, o nome social é o nome pelo qual a pessoa se reconhece, se apresenta no mundo e prefere ser chamado. A identificação pelo nome social ele é, desde 2009, um direito garantido pela Carta de Direitos dos Usuários do SUS. Então, lá, né, qual é o instrumento que a gente utiliza para fundamentar esse direito no SUS? O primeiro deles é a Carta de Direitos dos Usuários do SUS de 2009. Né? Por isso, independente do registro civil ou da decisão judicial, é direito do usuário e usuária do SUS ser identificado e atendido nas unidades de saúde pelo nome de sua preferência. Né? Então, existe já regulamentado esse direito, desde 2009. Em 2013, você tem a implantação desse sistema no cartão SUS. Então, desde 2009 a gente tem a cartilha, a gente tem a Carta de Direitos, e desde 2013 você já tem a possibilidade material no cartão do SUS sair somente com o nome social. Então, isso é para a gente dizer que então, existem maneiras, né, das nossas unidades. Por que às vezes acontece? O cartão do SUS, então, ele tem essa possibilidade de ser colocado como nome social, mantém-se no cartão somente o nome social, na base de dados tem todos os dados, né, para isso não gerar problemas. Pode passar, por favor? Então, como essa inclusão do nome no cartão do SUS traz muitas dúvidas, né, o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica. A nota é de 2014, né, logo após de como fazer, né, que instrui, essa nota técnica instrui, né, um passo a passo lá no sistema do cartão SUS de como é que você coloca somente o nome social. E essa é uma coisa que a gente tenta divulgar à exaustão, porque a gente sabe que a maior parte dos serviços não sabe como fazer, né, existe como fazer e não sabe como fazer. Essa nossa técnica e toda essa legislação que a gente está citando, a gente, quando a gente passou a lista de presença, a gente colocou os e-mails, porque a gente vai enviar o pacote com todas essas legislações por e-mail para todas as pessoas aqui. Então, a nota técnica tem, clique aqui, imprima isso, esse passo a passo para sair com o nome social. Porque, às vezes, você tem duas questões que acontecem, o de não saber fazer e dos serviços que, mesmo quando há um encaminhamento com o nome social, aquele serviço não recebe com aquele nome, porque a gente, né, tem esses relatos. Né? Então, uma unidade usa, mas quando pede para outra algum outro serviço, aquela outra não está utilizando e não está aceitando. Então, a gente tem que, né, regularizar, de certa forma, o uso desse nome social. Um dos instrumentos é pelo cartão SUS. Geralmente, o que também tem acontecido? Atualmente, o cartão tem a possibilidade, né, o sistema tem essas duas possibilidades. Pode passar lá para o outro que eu explico. Ele tem essas duas possibilidades. Uma impressão que sai assim, com o nome social, o nome de registro, o nome social e todas as informações, e essa impressão que sai só nome social, data de nascimento. Então, alguns lugares fazem o nome social, mas fazem assim, com o nome primeiro de registro, depois com o nome social. Por conta da nossa sociedade, o que vai acontecer com essa pessoa quando chegar no serviço de saúde? Como é que ela vai ser chamada? Pelo registro civil, mesmo que tenha um nome social lá. Então, a gente tem também uma insistência na utilização desse segundo formato, que é o formato com o nome social. Eu tentei trazer uma imagem que vai sair somente com o nome, data de nascimento. Os dados continuam na base de registro, mas no cartão e na impressão do cartão, só aquele nome, para garantir que a pessoa seja chamada pelo nome social e que tramite dentro dos nossos serviços com o nome social. É importante, né, falar que por que existe nome social? Porque o Brasil não tem lei de identidade de gênero. O nome social é um jeitinho brasileiro, essa é a verdade, enquanto o país não regulamenta a identidade de gênero. Ele é um nome temporário até vir a lei. Porque a lei não te dá o direito de chegar no cartório e mudar o seu nome civil, simplesmente. Você tem que entrar com todo um processo burocrático, e ele demora muito tempo, geralmente, e dependendo de como for a concepção pessoal do juiz, ele pode pegar suas questões pessoais e interferir na hora de julgar o processo. Então, há juízes que não fazem positivamente ou negativamente. Positivamente ou tem negativamente. casos de concessão. Então, assim, por
causa desse problema jurídico, se criou a norma do nome social como uma forma temporária para resolver esse problema, até a lei ser julgada, entrar em vigor e ser aprovada. Isso. E aí, quando está em vigor, o cartão sai. Aí vai ter a pessoa já vai mudar o nome civil. Ela já vai fazer a Vai propriedade. mudar. Outra questão de nascimento. Já tem casos de pessoas. Já tem muito. Já tem pessoas que já. Você chega lá e você faz alteração de dados. Sim, é o que você está dizendo. Assim, o ideal seria uma legislação nacional que já regulasse essa mudança na documentação, para que a pessoa simplesmente mudasse a documentação, quando chegasse no serviço de saúde, já estava lá com a identidade, né, com o gênero correspondente ao que se sente, e a gente não teria esse problema. Infelizmente, apesar da tramitação já ser longa, a gente ainda não tem essa lei de identidade de gênero. Hoje, as pessoas pessoalmente entram na justiça e garantem esse dinheiro. E essa é uma outra questão também que a gente tem que saber. Por quê? O que também acontece? A pessoa garante o direito, né, muda na sua identidade. Aí elas também chegam no serviço de saúde já com a sua identidade mudada, mas aí ela é impedida de certos acessos. Porque o que a gente tem que entender, essa pessoa tem um corpo, e ela vai estar lá com todo o gênero, por exemplo, feminino, visualmente feminino, nome na identidade, sexo feminino lá na carteira de identidade. Mas no corpo dela, ela ainda vai precisar, não, mesmo na base de dados, mas o corpo ainda vai precisar de procedimentos relacionados ao sexo masculino. E a gente também tem que conseguir dar conta dessas questões, né? Então, hoje você também tem pessoas que já têm o seu direito, já têm a mudança de identidade, mas ela vai continuar precisando de alguns procedimentos que tradicionalmente estão ligados a um corpo considerado masculino ou feminino, né? Então, assim, isso a nível, por exemplo, de ministério já é uma questão, né, do DataSUS já é uma questão discutida, porque como é que a gente vai fazer, né? Tem locais que precisam destravar isso ainda. Mas são realidades que a gente precisa saber para conseguir no atendimento. Por exemplo, uma pessoa assim, ela interna, né? E aí tem a enfermaria masculina e a feminina. Importantíssima essa questão. Importantíssima. Ela é importantíssima. Importantíssima. Ela é bem básica, né? Que é o respeito à identidade de gênero na hora da internação. O que a gente está dizendo aqui? Que aquela pessoa se configura, se apresenta no mundo enquanto, por exemplo, mulher. Então, para onde ela vai? Enfermaria feminina. Entendeu? Oi? Isso. Porque aquele rapaz, na verdade, é uma mulher. Se ele apresentou esse nome, na verdade, é uma mulher. Voltando à questão do nome, às vezes respeito o nome social, mas o pronome não acompanha. Vou chamar o Maria. Não. Porque pelo nome social, mas a pessoa tem isso apenas o nome. No pronome de tratamento, a pessoa não acompanha. E geralmente você vai ver uma pessoa que já está em transição. Você já vê uma pessoa em transição, já tem um papel social, já tem um corpo definido, e você não vai. Então é só respeitar a forma como ela se identifica e como ela se apresenta. Você pega uma mulher e põe ela na enfermaria só tem homens, ela vai se sentir inibida, constrangedor. Entende? Para ela, além de não respeitar a identidade dela como pessoa humana no mundo, vai ser constrangedor. No meu prontuário, eu ponho o nome social. Se ela judicializar, vai para o nome da identidade. E aí, como é que eu passo esse prontuário para o juiz, para a família também? A família. Vem buscar. Ele me pede o prontuário do paciente. Eu não tenho o nome dele, não, eu tenho o nome social. Como é que eu faço? Geralmente, com relação ao O cartão. senhor está dando um exemplo ou o senhor já pratica na unidade onde o senhor trabalha? Eu não entendi isso. Lá no Estou questionando. Ah, tá. Então, geralmente os instrumentos eles têm os dois nomes, né? Por exemplo, o cartão SUS, por exemplo, ele tem o nome social impresso, mas na base de dados ele tem o nome de registro e ele pode ser acessado pelos dois, tanto pelo nome social como pelo nome de registro. Então, idealmente é o que os sistemas têm que conseguir fazer até a gente ter a lei implementada, né? Que possibilite a busca nesses dois tipos de registro e que garanta principalmente o nome social, para, no tratamento com a pessoa, a utilização de somente o nome social. E até onde a gente entende que consegue fazer nesse Os sentido. dois nomes, você vai registrar os dois nomes, só que você só chama a pessoa pelo nome social. Mas ali você anota os dois nomes. Se ela está com a identidade. Aí o número é o mesmo, a identidade se é a mesma. Então, Então, o
nome que vai botar, mas não tem como botar 2 nomes. Então, o prontuário precisa Tem. ser adequado. É Eu vou isso. mostrar a foto depois. Marcos, a gente vai trazer um exemplo de como tem uma unidade fazendo. Acho que talvez ajude nisso de como de fato Eu trouxe uma foto do prontuário. de como é o prontuário nas unidades que utilizam o nome social, porque aí a gente tem que entender isso. Os nossos sistemas são feitos por pessoas. Então, se os sistemas ainda não estão adequados, a gente tem que buscar como é que esses sistemas precisam se adequar. Seja os nossos sistemas internos de hospitais, sejam os gerais. A nível lá de coordenação de Estado, a gente tenta mexer com os gerais, né, de prever como que os gerais fazem isso nesse sentido. Mas a gente precisa, em cada âmbito, conseguir, fundamentalmente, essas 2 questões, né? O respeito, de maneira integral, e a utilização do nome social. Setor de informação super importante. Super importante entender essas questões, super importante. Além do prontuário, esses documentos oficiais são números do nome do SUS, né? Então, IH, frequência de referência, declaração de óbito, são muitos os formulários dentro do SUS e que você precisa, inclusive por uma questão de judicialização, o nome social e o nome do civil, isso tem que ser muito bem fundamentado para a gente comprovar que aquele nome civil é realmente... Isso. Juridicamente você tem muito. Como comprovar isso? O que eu vou ter na minha instituição de comprovação de que esse nome social é desse civil? O uso do cartão do SUS, por exemplo, é uma prerrogativa para cadastro no sistema de saúde. E, na realidade, não é todo mundo que chega no serviço Sim. porta aberta com o cartão do SUS. Eu não tenho ensino, filho, não sei onde está, eu não vou fazer. Sim. Então, assim, essas questões... Sim, você tem muita matéria jurídica hoje em dia que fala sobre nome social por conta disso. Então, assim, quando eu vou pesquisar sobre nome social, a matéria que principalmente tem questões é a jurídica. Exatamente por essas questões. Porque a gente, né, precisa. E aí, eu sempre coloco, a gente está aqui falando assim, tem vários níveis, né? A gente entende todos os níveis que precisa a utilização do registro civil e que precisa desses dados, e essas pessoas também entendem que aquele nome vai ser, enquanto ela não muda definitivamente, vai ser acessado várias vezes com uma série de formulários que é necessário. E o que a gente tenta é de que, no tratamento, então, aquelas partes que estão dizendo do tratamento da pessoa, fundamentalmente é que utilizem essa questão do nome social, né, que é onde pode causar constrangimento ou não para aquela pessoa. E sempre ligado, né, às questões relacionadas, por exemplo, cartão SUS e alguns ligados ao número de identificação para não ocorrer esse problema de que assim, aquele nome, do nome social, seja nome social, nome de registro civil, está ligado a um número só de identificação, geralmente, né? Garante essa... E uma coisa importante, tanto o nome social quanto o civil tem o mesmo número de CPF, identidade e a mesma digital. Isso nada altera. Os números dos documentos não são alterados. Quando você faz a mudança do registro civil, esses números são mantidos. Identidade não muda, mesmo quando usa social e civil ao mesmo tempo, e quando faz a alteração civil, mantém a mesma identidade, o mesmo CPF e, óbvio, a digital. Né? Dentro do número de segurança do paciente, a gente até tem alguns NIS é o mesmo. para identificação, você tem que ter lá 3 identificadores de nome, nome da mãe, data de nascimento, para ir com a pulseira, para a identificação do soro, para ir para várias questões. Sim, que é para garantir todas essas identificações. E acho que é bom dizer que nesse momento em que esse processo do decreto do nome social circulava nas instâncias do Estado, um lugar onde ele parou, foi analisado e despachado, foi na Secretaria de Segurança Pública, e lá se encontrou soluções para isso, que foi o que vocês disseram agora. Então ele é validado, né, também para essa finalidade. Isso, tinha mais uma questão ali? A questão, igual ela comentou, vamos supor, a pessoa chega, ela se identifica como um homem e, vamos supor, vai para a ala da enfermaria feminina, por exemplo. Porque o nome social a gente sabe que é garantido em lei. E essa questão, porque igual a senhora falou, ela tinha sido violentada, estava toda machucada e não teve atendimento. Esse direito de ficar lá, que ela se sente melhor, que ela se identifica, isso é garantido por lei ou vai depender da boa vontade de quem está atendendo no momento? Porque igual ela falou, E agora o decreto do Estado. Olha, não, o decreto só estabelece a utilização do nome social.
O que ela está falando é a garantia do direito da mulher trans ficar na enfermaria feminina e o homem trans ficar na enfermaria masculina, né? Isso. São outras questões que já são consequência, né? Que precisa ser pensada. Eu sou conselheira do Conselho Estadual de Saúde e na reunião passada nós aprovamos uma resolução do Conselho tratando dessa questão do nome social, por essas questões que tem o registro civil e tem o nome social, e que a carteira de identidade social, a Secretaria da Cidadania ainda não se posicionou em relação a isso, né? Porque ficou da Secretaria de Cidadania expedir esse novo documento, e isso ainda nós não temos uma posição sobre, mas no âmbito da saúde, o Conselho Estadual de Saúde trabalhou uma resolução de recomendações para as unidades do SUS. E essa resolução, ela já deve estar em fase de publicação. Assim que ela for publicada, ela vai nos ajudar muito, porque ela trata dessas questões do nome social no cartão SUS e do registro civil, e ela trata dessa questão de sugerir, de recomendar que os serviços de saúde observem a orientação da pessoa e qual que é a identidade de gênero, para que enfermaria essa pessoa vai. Porque os hospitais públicos, eles não têm apartamento particular, individual, a não ser isolamento. Também. Do outro também. Mas são questões... Pois é, e essas questões todas, elas vão ser o subsídio do nosso trabalho dentro de cada unidade, porque nós vamos ter que trabalhar com os profissionais de saúde que estão lá. Então, como que o profissional vai lidar com essa situação? Né? São duas pessoas para ter o direito garantido, e nós vamos ter que ter sabedoria para fazer essa garantia. Isso. Isso direito à cidadania, mas não direito a discriminar e a tratar outros preconceitos. Talvez isso. Então, acho que é só reforçar. Eu acho que eu não entendi, desculpa. A Maria vai internar, ela é o irmão. E ela vai ser internada na aula, nós estamos discutindo. Porque lá na aula feminina, as meninas que não vão aceitar, entendeu? É onde eu caí dos dois lados. Então, aí, isso pode exigir uma conversa. E a estrutura seja adequada. Pois é, mas aí a estrutura tem que se adequar. É isso que a gente está forçando um pouquinho. Porque se a gente não força, não acontece. Senão eu vou continuar levando a pessoa para a enfermaria errada, porque as outras pessoas não aceitam. Acho que a Esther falou bem, existe uma questão de limite do que a gente está pensando enquanto direito. Eu tenho direito de excluir a outra pessoa do serviço? Eu não tenho. Às vezes, isso exige tato e conversa? Exige. Então, às vezes, exige a conversa com as pessoas que estão lá, para entender que você está numa enfermaria coletiva e você vai viver com as outras mulheres, todas as mulheres. Você pode ter os seus conceitos e preconceitos morais sobre aquilo, mas, naquele momento, você está compartilhando, e às vezes exige uma conversa, a gente sabe, exige de transformação da sociedade, na verdade. Né? Porque se a gente não começar a entender, e eu vou ter que explicar, na verdade, para a professora, olha, existe uma resolução, aí eu posso me apoiar em algumas leis. Né? Existe portaria de saúde LGBT, existe uma resolução que me ampara, eu, hospital, a colocar essas pessoas que se identificam enquanto mulheres na enfermaria feminina. Então, existe essa lei. Né? Se as pessoas não gostam, elas têm os seus preconceitos, aí é uma outra questão. E como as pessoas estão na enfermaria, elas estão compartilhando com todos os tipos de mulheres. Existe conversa, mas eu não posso utilizar essa questão para o não atendimento, senão eu nunca vai. Assim, não atendimento, assim, o não atendimento e a colocação na outra enfermaria, porque senão eu nunca vou mudar isso, né? Senão eu nunca vou mudar essa ideia, porque sempre vai ter as pessoas que vão reclamar, as pessoas vão não aceitar, porque a gente tem uma série de preconceitos morais. E a gente, enquanto saúde, a gente tem que falar sobre a equidade, a gente tem que atender todas essas pessoas. Porque, partindo desse princípio, se colocar essa pessoa na enfermaria masculina, eles vão se sentir incomodados também, né? Da mesma situação. Todavia, a lei regula muita coisa. Uma coisa que a lei não regula é o bom senso. Entendeu?
Uma coisa que a lei não regula, porque vai da pessoa e da capacidade profissional e humana dela, é o bom senso, né? Por exemplo, às vezes acontece que nós vamos supor, a gente está falando só de mulheres e circunstância transexual, mas tem os homens também. Mas nós estamos dando só exemplo de mulheres, né? Às vezes ela ainda não fez o processo transexualizador e ela não vai se sentir incomodada naquele momento, talvez, isso tem que ser conversado com ela, de não ficar na ala masculina. Talvez. Pode ser. Agora, se ela já fez o processo transexualizador, pra quê que ela vai para a ala masculina? Além dela poder sofrer até uma violência ali dentro. Sim. E a gente, então, assim, a questão de bom senso, de conversa, entendimento. Ele, né? Eu estou falando da mulher, no caso, né? Mas o homem trans também pode ser violentado dentro de uma enfermaria. Se for para feminino masculino. Sim, também, nesses dois casos. E a gente, infelizmente, a gente sabe que... Se for para feminino, depende do momento da transição. Colocar essas pessoas em locais em que elas não identificam o gênero é uma violência a mais. Lógico que tem uma série de tramitações que a gente precisa para adequar isso. Só que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é paralisar antes de não fazer e estar presente essa consciência de que colocar essas pessoas na enfermaria onde elas não se identificam é uma violência a mais que o sistema está fazendo com elas, né? Então, acho que isso é que a gente tem que ter sempre presente. E a gente sabe que no nosso dia a dia requer uma série de negociações e informações para que isso aconteça. E aí, voltando só sobre a questão do que você estava falando, inclusive, de segurança jurídica, esse decreto que a gente vem falando desde o início também, que é sobre o nome social, ele prevê duas questões. Uma é a utilização do nome social em todos os serviços da administração, direta, indireta, esse primeiro artigo, né? As pessoas travestis transexuais, por ocasião do preenchimento de fichas, cadastros, formulários, prontuários, documentos e registros de informações congêneres, têm direito à identificação por meio do seu nome social para a fruição de quaisquer serviços públicos ofertados pela administração direta e indireta do Poder Executivo. É o decreto que está em vigor agora no Estado de Goiás. É esse. Né? E isso também se aplica a serviços de relevância pública. O segundo fala sobre os agentes públicos, que os agentes deverão tratar o cidadão pelo nome social indicado e que constará nos atos escritos, sendo vedado o uso de expressões pejorativas e discriminatórias para referir-se a pessoas travestis e transexuais. Esse artigo tenta dar conta de uma coisa que a gente sabe que acontece, que é o uso de expressões pejorativas quando aquelas pessoas chegam, e é terrível quando isso acontece, né? Identifica, né, a pessoa fala, vem fulano, para os nomes mais terríveis. Então, tenta também dar conta dessas questões. Então, uma face desse decreto é o direito da pessoa de utilizar o nome social e o dever dos agentes de utilizar esse nome social. A segunda face desse decreto é a questão do que a Edna falou, da identidade de nome social. Então, um meio que foi buscado para sanar também, que também não é o meio ideal para sanar juridicamente essa questão da mudança da identidade, foi a confecção de uma carteira de identidade feita pela Secretaria de Segurança Pública, junto com a CDN, então, tendo validade também de identidade, para regular o nome social. Então, isso também me daria maior segurança nessa tramitação, né? Tendo uma identidade. Essa carteira já é feita em outros locais, em outros estados do Brasil, e ela sempre vem nesse sentido, de remediar um ideal que deveria ser uma lei nacional, mas como não tem os estados, cada um, de maneiras diferentes, vão regulando. Atualmente, aqui foi regulado e está nesse processo. A Secretaria de Segurança Pública e Cidadania ainda tem que nos dizer como é que vai ser feito, como é que ela está fazendo essa secretaria, né? A gente tem notícias de que tem processo, e está aí nesse processo de conversa de como vai ser feito essa identidade, e ela não está sendo expedida ainda. A ideia é de que, para frente, ela também comece a ser expedida, ok? Mas a gente, na saúde, já tem, desde 2013, o cartão SUS. Né? Então, a gente não tem motivos para não estar utilizando, ok? Mais alguma questão? Eu vou reforçar isso, uma coisa básica, que é... né? Eu vou falar e passo. Profissional de saúde, respeite o nome social impresso no cartão SUS e, na dúvida, pergunte como ela, para travestis e mulheres transexuais, ou ele, para homens trans, gostaria de ser chamado. É aquilo que eu falei e a gente vai reforçar um pouquinho, que é essa pergunta. Como você quer que eu te chame? Eu posso não entender, não saber nada disso que a gente falou sobre aqui, mas essa pergunta é simples, como que você quer que eu te chame? E garantir nos meus formulários, propostas, que esse nome seja utilizado, né? E isso é fundamental para o acesso ou não dessas pessoas no SUS.